Fala pessoal, bem-vindos ao canal Gemologia. Hoje eu vim falar aqui sobre o espodumênio e a sua origem. Existem minerais que se formam logo no início da história de uma rocha, e existem minerais que aparecem quase no final, quando a maior parte do trabalho geológico já aconteceu. Quando o magma está chegando aos seus últimos estágios de cristalização, quando os elementos mais raros começam a se concentrar. O espodumênio pertence a esse segundo grupo, e talvez seja justamente isso que torna sua origem tão fascinante, porque a sua história começa onde a de muitos outros minerais termina. O espodumênio é um silicato de lítio e alumínio, um mineral do grupo dos piroxênios, mas sua importância vai muito além da classificação mineralógica. Hoje, ele é uma das principais fontes naturais de lítio, um elemento que desempenha papel fundamental em tecnologias modernas, mas muito antes de se tornar um recurso estratégico, o lítio já estava participando de uma história geológica muito mais antiga, uma história que começa dentro de um magma. Imagine uma grande massa de rocha fundida lentamente esfriando no interior da crosta terrestre. À medida que a temperatura diminui, os minerais mais comuns começam a cristalizar. Feldspatos, quartzo, mica, diversos minerais retiram elementos químicos do magma e passam a fazer parte da rocha em formação, mas nem todos os elementos entram facilmente nesses primeiros cristais. Alguns permanecem dissolvidos no líquido restante, e entre eles está o lítio. Com o passar do tempo, esse processo funciona como uma espécie de concentração natural. O volume de magma diminui, mas certos elementos continuam acumulados nos fluidos residuais. O resultado é uma química cada vez mais incomum, cada vez mais rica em elementos raros, e é justamente nesse ambiente que o espodumênio começa a surgir. Os geólogos chamam esses ambientes de pegmatitos graníticos. Os pegmatitos representam os últimos capítulos da cristalização de determinados magmas. São famosos por produzirem cristais gigantescos e minerais raros. E isso não acontece por acaso. Os fluidos presentes nesses sistemas são ricos em água e outros componentes que facilitam a mobilidade dos elementos químicos. Essa mobilidade permite que os cristais cresçam lentamente e atinjam dimensões impressionantes. É por isso que o espodumênio pode formar alguns dos maiores cristais encontrados em ambientes pegmatíticos. Mas existe algo ainda mais interessante. O espodumênio não surge simplesmente porque existe lítio disponível. Ele exige concentrações relativamente elevadas desse elemento. Por isso, sua presença costuma indicar que o sistema geológico passou por um longo processo de diferenciação química. Em outras palavras, o espodumênio é uma espécie de assinatura geológica, um sinal de que os fluidos residuais do magma atingiram um estágio muito avançado de evolução. E quando finalmente cristaliza, ele registra esse momento, preservando dentro de sua estrutura a história química do ambiente onde nasceu. Mas nem todo espodumênio possui a mesma aparência. Dependendo da composição química presente durante o crescimento do cristal, diferentes variedades podem se desenvolver. A mais conhecida é a kunzita, uma variedade que apresenta coloração rosa a violeta. Sua cor está associada à presença de manganês em pequenas quantidades na estrutura cristalina. Quando a luz atravessa esses cristais, o resultado pode ser impressionante, especialmente em exemplares transparentes de alta qualidade. Existe também a ridenita, a variedade verde do espodumênio. Assim como acontece com a kunzita, a cor depende da presença de elementos traço incorporados ao cristal durante a sua formação. Apesar das diferenças visuais, ambas compartilham exatamente a mesma origem fundamental. O mesmo ambiente geológico, o mesmo processo de cristalização, a mesma ligação com pegmatitos ricos em lítio, e talvez isso seja uma das características mais interessantes do espodumênio, porque suas variedades não representam minerais diferentes, representam pequenas mudanças químicas ocorridas durante o crescimento do mesmo mineral, pequenas diferenças capazes de transformar completamente sua aparência, mas sem alterar sua identidade mineralógica. O Brasil possui algumas das ocorrências mais importantes desse tipo de ambiente, especialmente em Minas Gerais. A região abriga extensos campos pegmatíticos conhecidos mundialmente pela diversidade de minerais ricos em lítio, e é justamente nesses sistemas que o espodumênio costuma aparecer associado a quartzo, feldspatos, turmalina e lepidolita.
todos compartilhando a mesma origem, todos fazendo parte do mesmo processo geológico. Mas talvez o aspecto mais fascinante da origem do espodumênio seja o tempo, porque ele não nasce rapidamente. Ele representa o resultado final de uma longa sequência de eventos. Primeiro vem o magma, depois a cristalização dos minerais mais comuns, depois a concentração progressiva dos elementos raros e somente então as condições necessárias para o crescimento do espodumênio. É quase como assistir aos últimos capítulos de uma história escrita dentro da crosta terrestre. Uma história em que o lítio permaneceu viajando pelos fluidos residuais enquanto outros minerais já haviam se formado, esperando o momento certo para cristalizar, esperando o ambiente químico adequado, esperando o final do processo. E talvez seja exatamente por isso que o espodumênio seja tão especial, porque ele não representa o começo da formação de uma rocha, ele representa o fim, o momento em que os elementos mais raros finalmente encontram um lugar para se organizar em cristais, e deixam registrado dentro de sua estrutura o último capítulo da evolução de um magma.